Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Dicas da Medicina, um canal de medicina português cujo objetivo é melhorar a compreensão de certos temas na medicina durante o curso e depois do curso. Hoje vamos falar de pulso paradoxal, que consiste num sinal, numa exageração de um fenómeno fisiológico, mas cujo nome não descreve o fenómeno da melhor forma. Porquê? Porque não está diretamente relacionado com o pulso e nem se pode dizer que é algo paradoxal. Ele obteve o nome devido ao físico alemão que o descobriu, que neste caso foi Kussmaul, que vem daí a respiração de Kussmaul, e ele descreveu desse modo porque ele reparava numa diferença no pulso, mas não se verificava nenhuma mudança na atividade elétrica do coração, então ele dizia que era um pulso paradoxo, que não havia coerência entre o pulso e a atividade. Mas, então o que é o pulso paradoxal? O pulso paradoxal consiste numa redução da pressão arterial sistólica em mais de 10 mm de mercúrio durante a inspiração. Esta é a definição mais direta e mais básica do fenómeno, mas existe mais coisas por detrás, porque, como eu disse há pouco, é um fenómeno que ocorre fisiologicamente. Existe uma queda da pressão arterial sistólica durante a inspiração, só que essa queda é de menos de 10 mm de mercúrio. Esta queda ocorre devido a dois fatores que atuam em conjunto. O primeiro é o aumento do retorno venoso durante a inspiração. Quando nós respiramos, temos tendência a reduzir a pressão intratorácica e a aumentar o retorno venoso para a aurícula direita, que posteriormente passará para o ventrículo direito e será enviado para a circulação pulmonar. Só que, quando fazemos a inspiração, o aumento do retorno venoso para o ventrículo direito vai causar o aparecimento de forças de tensão que vão ser exercidas contra a parede lateral do ventrículo direito e também contra o septo, que é uma estrutura do ventrículo esquerdo. O problema é que existe um ligeiro abalamento, um ligeiro encurvamento do septo durante a inspiração, o que reduz o volume do ventrículo esquerdo e, portanto, reduz o volume diastólico final do ventrículo esquerdo. Qual é o problema? É que também ocorre uma redução do volume de ejeção e, segundo aquilo que se dá em fisiologia cardíaca, sabemos que a pressão arterial será igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular total, o débito cardíaco será igual à frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, e o volume de ejeção é dependente da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade. Como existe uma redução do volume ventricular esquerdo, o volume de ejeção também será menor, ok? Se o volume de ejeção é menor, segundo a fórmula, teremos uma menor pressão arterial sistólica. Outro fenómeno que é responsável por esta queda é a vasodilatação capilar pulmonar. Podemos até nem dizer que é uma vasodilatação, mas sim um aumento da oxigenação do sangue, porque quando nós inspiramos, o que acontece é que nós queremos sequestrar ou reduzir o fluxo de sangue nos pulmões para que exista mais tempo para que ocorram as trocas gasosas e dessa forma o volume que vai entrar na aurícula esquerda, neste caso a pré-carga será menor e então repetimos o mesmo fenómeno de termos uma queda do volume de ejeção esquerdo durante a inspiração. Tudo isto culmina numa redução durante a inspiração de menos de 10 mm de mercúrio. Já reparamos então que é um fenómeno fisiológico, mas agora temos de aprender a detectá-lo. Podemos detectar esta queda fisiológica de uma forma mais analógica, com o esfingomanómetro e o estetoscópio, que medimos a pressão arterial sistólica e diastólica, só que aqui estamos atentos a duas medidas diferentes. A primeira delas será quando nós ouvirmos o primeiro som de Korotkov. Esse som só será ouvido na expiração e à medida que vamos reduzindo a pressão, vamos apontar o valor a partir do qual o som se ouve na inspiração e na expiração, ok? Esta diferença vai nos dar então o valor que temos a considerar para determinar se temos pulso paradoxal ou não. Se esta diferença for maior do que 10 mm de mercúrio, podemos dizer que temos pulso paradoxal.
Outra forma de detectar será através de um acesso arterial, caso o paciente o possua. Nós conseguimos medir, em termos de pressão, a diferença entre os picos da pressão arterial sistólica na inspiração e na expiração. Como nós vemos nesta figura um bocadinho simples, nós conseguimos ver que na inspiração existem picos maiores e na expiração picos menores. Esta diferença entre os dois picos dará-nos o valor a considerar para o pulso paradoxal. Depois, temos de considerar outras causas, certo? Temos de considerar as causas. E que causas vamos considerar? Vamos considerar dois conjuntos. Um deles que está relacionado mais ao coração, ao pericárdio em específico, e outras extrapericárdicas. As causas relacionadas ao pericárdio vão desde pericardite constritiva, em casos mais raros, mas principalmente derrame pericárdico e possíveis tamponamentos. O fenómeno responsável ou a fisiopatologia que causa este pulso paradoxo será o fenómeno de Bernheim reverso, que, simplificando, será essencialmente o abaulamento do septo, que nós falámos há pouco tempo, em direção ao ventrículo esquerdo, só que agora temos um compromisso diastólico. Porquê é que existe esse problema? Se vocês seguirem esta imagem que tem aqui, vocês conseguem ver aquilo que expliquei há pouco. Quando existe um aumento da inspiração, existe um aumento do retorno venoso para a parte direita do coração, que faz com que exista pressões que estão a ser exercidas contra as duas paredes e existe por isso um ligeiro abalamento do septo. Só que no caso de termos tamponamento cardíaco, o que acontece não é um ligeiro abalamento do septo. Porquê? Nos casos de termos tamponamento, o que vai acontecer é que o tecido ao redor do pericárdio está a acumular líquido, não é? E a parede lateral do ventrículo direito vai ficar mais rígida. E como ela fica mais rígida, não há lugar para onde estas forças que até agora eram dissipadas de forma igual contra a parede lateral e a parede septal, já não há maneira delas serem dissipadas para lá. Então, grande parte das forças será enviada em direção ao septo, e se é enviada em direção ao septo, o que vai acontecer é que o abalamento do septo será maior. Se o abalamento do septo é maior, isso significa que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo será menor e, segundo as fórmulas, teremos uma queda da pressão arterial por redução do volume de injeção esquerdo. Só que uma redução maior, certo? Pronto. Existem outras causas, que são as causas não pericárdicas. As causas não pericárdicas passam por doenças pulmonares obstrutivas severas, sejam elas uma exacerbação da DPOC ou asma severa, síndrome da apneia obstrutiva do sono, um pneumotórax, difteria ou outras como, por exemplo, pectus excavatum ou obesidade marcada. E nestes casos temos um pulso paradoxo. Porquê? Devido a um aumento da pressão da artéria pulmonar. Quando existe um aumento da pressão, uma redução maior da pressão intratorácica, existe um maior retorno venoso para o ventrículo direito, certo? E esse maior retorno venoso vai causar aquele abaulamento do septo, correto? Só que também existe outro mecanismo, é que se nós tivermos um aumento da pressão pulmonar, da pressão da artéria pulmonar, por exemplo, isso significa, sendo um sistema fechado, que a pressão do ventrículo direito também vai aumentar e, portanto, mais força será feita contra a parede do septo e a parede lateral. Acho que dá para perceber que nos casos de pericardite constritiva ou de derrame pericárdico, o fenómeno vai ser mais exacerbado porque é diretamente contra o septo, enquanto que na não pericárdica, nas causas não pericárdicas, o fenómeno já não será tão exacerbado porque a pressão ou a força ou a tensão está a ser exercida contra a parede lateral e contra a parede septal. Ok? Algo muito importante a lembrar é que é apenas um sinal, ok? É um agravamento de um padrão fisiológico e não é uma patologia. Por isso, é necessário sempre um contexto clínico para determinar a sua causa e, consequentemente, um plano de tratamento. Por exemplo, para o tamponamento cardíaco seria uma pericardiocentese. Algo a lembrar é que pulso paradoxal
é sensível para tamponamento, ou seja, grande parte dos casos de tamponamento possuem pulso paradoxal, mas não é específico. E além disso, a ausência de pulso paradoxo também não exclui o diagnóstico de tamponamento. Porquê? Porque existem várias causas de tamponamento, várias condições cardíacas que em conjunto com o tamponamento evitarão o aparecimento deste fenómeno. Por exemplo, a presença de um shunt intercardíaco, um tamponamento em contexto de hipovolemia, a presença de uma disseção aórtica ou a presença de uma doença valvular severa, como por exemplo estenose aórtica. Ok? Em resumo, pulso paradoxal é uma exageração de um fenómeno fisiológico em que nós temos uma redução da pressão arterial sistólica em mais de 10 mm de mercúrio durante a inspiração, devido a um aumento do retorno venoso e a um sequestro do sangue na circulação pulmonar para aumentar as trocas gasosas.